Convido você a ler comigo o texto do Salmo 146. Eu farei a leitura, os irmãos acompanham em suas Bíblias com atenção e reverência à palavra de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O tema da nossa exposição nesta noite: confiança somente no Senhor. Confiança somente no Senhor, em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa. Confiança somente no Senhor. Quando eu penso em confiança, não tem como não considerar o quanto que os nossos filhos confiam em nós. Às vezes eu estou completamente distraído, e o João Pedro vai lá e pula em cima de mim, com toda a certeza e confiança do mundo de que eu vou segurar. Outro aspecto que mostra o quanto os nossos filhos confiam na gente, são as discussões que por vezes eles vão ter com os amigos. Não, é isso mesmo, porque o meu pai disse, meu pai falou, claro que é isso. Eu lembro quando nós éramos crianças lá na igreja presbiteriana de Monte Sião, e estacionaram um Porsche no estacionamento da igreja. E um Porsche, em 1990 e alguma coisa, hoje já é um grande carro. Imagine naquele tempo, de um país fechado para importações. Então era muito raro você ver um carro importado assim. E aí, as crianças, os meninos ali, com seus 7, 8 anos, todos nós alvoroçados ali, querendo ver o Porsche. E um amigo meu falou, não, esse aqui é um Puma. A gente falou, não, é um Porsche. Não, é um Puma, meu pai disse. E estava escrito lá, Porsche. Mas o meu pai falou que é um Puma, então é um Puma. E não discute-se mais. É curioso nós vermos quanto os nossos filhos confiam em nós. Ainda uma outra demonstração desta confiança. Os nossos filhos chegam para a gente e falam, pai, você me dá uma bicicleta? E aí ele fica esperando aquilo. E ele confia. E se você perguntar para ele, e aí, o que você vai ganhar? Ele fala, vou ganhar uma bicicleta. Agora nós, em relação a Deus, a gente fala, Senhor, o Senhor pode nos dar um emprego? E assim que nós terminamos a nossa oração, a gente já começa a pensar, mas como é que será que vai ser? Será que vai ser de segunda a sexta? Será que vai ser num lugar próximo da minha casa? Ou vai ser lá em Jundiaí? Como vai ser isso? Rapaz, mas eu não sei, porque faz tempo que meu currículo está desatualizado. O filho não faz isso. Ele não fala, pai, você me dá uma bicicleta? E quando eu falo sim, ele não me pergunta, mas o senhor vai tirar do 13º? O senhor vai parcelar em 15 vezes? Vai ser no cartão? Vai ser à vista? Não, ele simplesmente fala, ok, meu pai disse que vai dar, então vai dar. Ele não pergunta como, ele não pergunta se eu tenho muito ou pouco recurso para aquilo, ele não pergunta se vai faltar em algum lugar, ele simplesmente confia que nós vamos dar. Nós acabamos de falar sobre a doutrina da adoção. E há muita beleza em nós considerarmos que somos filhos de Deus. Mas há uma pergunta muito necessária: será que nós nos vemos como filhos de Deus? Olhamos para o nosso Deus e confiamos nele como filhos terrenos confiam em seus pais? É algo a se pensar. Porque por vezes a nossa confiança está no nosso salário, a nossa confiança está na nossa saúde, a nossa confiança está na poupança que nós fizemos, no seguro do carro, no nosso trabalho, na nossa inteligência, na nossa formação, na nossa experiência profissional. E o Senhor deseja que a nossa confiança esteja apenas e tão somente nele. Nós estamos diante do Salmo 46. Não há como nós precisarmos aqui o contexto em volta do Salmo,
nem tampouco é comentada sobre a sua autoria. No entanto, o Salmo 146 está dentro do grupo dos salmos de louvor ao nosso Deus. Dentre as características dos salmos de louvor, além do aspecto poético, está sempre na ação do salmista em apresentar ou convocar o povo de Deus para louvar ao Senhor e dar as justificativas do porquê este louvor deve ser entregue ao nosso Deus. Aqui não é diferente. Nós observamos os versos 1 e 2, um chamado a louvarmos ao Senhor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. E a partir do verso 3, as razões do porquê nós devemos louvar. E por que devemos louvar de acordo com o Salmo? Porque o nosso Deus é o Deus que cuida de nós, em quem nós podemos confiar. Algo que marca este salmo no seu estilo literário é a ideia de um paralelismo de contraste. Existiam alguns tipos de paralelismo, e isso é muito próprio da poesia hebraica, e o paralelismo de contraste é aquele onde duas realidades são colocadas em comparação. Você vai ver isso com muita clareza no nosso salmo. Você observa no verso de número 3, a afirmação, não confie em homens. E lá no verso de número 5, vai dizer, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Qual é o contraste que está sendo estabelecido nesta poesia? O que são os homens e o que é o nosso Deus. Por que não confiar em homens e por que confiar em nosso Deus? E respeitando, claro, aquilo que a Escritura diz e como o Senhor se revelou a nós, nós faremos a exposição exatamente diante deste contraste que está sendo proposto nesta poesia. Primeiramente, confiança somente no Senhor, porque os homens são finitos. Por que confiar somente no Senhor? Você vai confiar mais em quem? Confiar nos homens? De jeito nenhum. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Não confie em homem algum, nem naqueles que estão investidos de autoridade, nem naqueles mais simples. Talvez os que estão investidos de grande autoridade, a gente possa dizer, realmente o salmista está certo. Os príncipes, os governantes, como os políticos, são aqueles que prometem e não fazem. Ou então são aqueles que dizem sim para tudo, tendo um não já resolvido em seu coração. Já viu como é político? Político nunca vai falar, não dá, não vou fazer, não vou resolver. Ele sempre vai te atender com um sorriso no rosto. Olha, seu político, o senhor pode fazer um viaduto que liga aqui, a rotatória do McDonald's direto com a Anhanguera? Claro, por que não? Vamos estudar. Vejamos qual é a viabilidade desse projeto, excelente ideia. Ele nunca vai dizer, de forma nenhuma, você está doido? O texto está nos falando, não confie nos príncipes. Não confie em homens que estejam investidos de autoridade no sentido de colocar a sua confiança, a sua segurança, o seu coração nestes homens. E aqui já fica uma justa aplicação. Em dias de tantos debates políticos, parece que o nosso coração está confiando demais nos príncipes. Como se a solução para que a igreja continue a pregar o evangelho pudesse estar garantida na figura de A, B ou C. Ou a confiança de que viveremos dias melhores, um país talvez mais seguro ou mais igualitário, esteja na condição de fulano ou beltrano serem eleitos. Não confie em homens. E é fácil nós percebemos que confiamos em homens, quando diante de um resultado de eleição as pessoas viram e falam, e agora? E agora Deus continua sendo Deus. Nada muda depois de outubro. Nada muda a partir do dia 1º de janeiro. Quem está no trono? Veja o Salmo 146, o Senhor reina para sempre. Mas e agora? O que vai ser de nós? Nós somos o povo de Deus. E o Senhor está no trono. E de lá Ele não saiu. Ele nunca deixou o seu lugar. Mas em quem está a nossa confiança? Embora seja fácil dizer, claro que nós confiamos em Deus. Por que então está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Talvez diante do resultado das eleições. Ou por que está tão angustiada diante de um cenário político por conta dos príncipes que se levantam ou dos que caem? Ora, se nossa confiança está no Senhor, por que tanta inquietação com o reino dos homens?
talvez o nosso coração denuncie onde de fato está a nossa confiança. Mas não apenas não confiar em príncipes, não confiemos também nos filhos dos homens. E talvez o que o salmista esteja propondo aqui é a ideia da confiança naquelas pessoas mais próximas. E por vezes nós fazemos isso. Eu imaginava isso de qualquer pessoa menos de você. Ou seja, eu colocava minha esperança que você iria resolver, que você iria cuidar, que você iria fazer, e ao ser frustrado, eu estou aqui, boquiaberto, pensando, como isso foi possível? E o profeta Jeremias é preciso em dizer que neste coração enganoso, nós não devemos confiar em homem algum. Não confiem nos homens. Não depositem a esperança e a confiança de vocês, nem naqueles que lhe deram, nem talvez naquela pessoa mais simples, filho de homem, que está aí ao seu lado. Eu fico muito intrigado quando os pais falam assim, meu filho jamais mentiria para mim. Talvez não hoje durante o culto. E só. Não, pastor. O filho de qualquer outro. Mas o meu nunca mentiu para mim. Não seja ingênuo. Maldito é o homem que confia em outro homem. Porque todos pecaram e carecem da graça, da glória e da bondade de Deus. Os filhos mentem, os maridos mentem, as esposas mentem. Os filhos dos homens estão sujeitos ao erro, à falha, ao pecado. Por isso, não confiem nos homens, nem nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não está em homem nenhum a capacidade de nos salvar. Se nós fôssemos imaginar qualquer outro homem na cruz, seria um sacrifício aceito? Não, porque nenhum outro homem poderia nos salvar. O único santo, o único que seria aceito pelo Pai, Cristo Jesus. Por isso não confie em outro homem para a sua salvação. Não deposite a sua esperança acreditando que algum outro homem poderá te salvar do juízo eterno. E embora nós tenhamos grandes homens e mulheres do passado, Maria não pode nos salvar, nem tampouco rogar por nós agora e na hora da nossa morte. São Pedro não pode abrir as portas do céu. Não gaste o seu sábado indo então na festa de São Pedro. Não pense que ele garantirá a sua entrada. Não vai. Fato é, irmãos, que por vezes nós depositamos a nossa confiança em homens. Mas o texto segue a nos dar razão do porquê não devemos confiar nos homens. Eles são apenas pó. E nos diz o verso de número 4, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Tira o espírito do homem, o que resta? Nada, é pó. E é claro que o texto aqui está fazendo uma analogia a Gênesis. Deus pega o barro, o pó da terra, molda o homem. Depois de moldá-lo, o que é o homem? Apenas barro, apenas pó. Até então que de Deus, ele recebe a vida. Então quando sai o Espírito, ou seja, quando Deus tira aquilo que ele deu, o que resta? Nada. Então por que não confiar nos homens? Porque o mínimo do que os homens têm, ou o máximo do que os homens têm, é apenas algo que Deus lhes concedeu. Ah não, pastor, mas fulano, não. Tira o espírito que foi dado por Deus, o que resta? Nada, pó. Pastor, mas o meu filho, tira o espírito que foi dado por Deus, o que resta? Pó. Mas ainda nesta analogia, a Gênesis que está sendo proposta pelo salmista, é muito curioso, porque o homem foi criado no último dia da criação. Quando Adão foi criado, já existia ouro? Sim.
As demais coisas da criação já haviam sido feitas. Já existiam pedras preciosíssimas, diamantes, esmeraldas, rubis, claro. Não pensemos em coisas talvez tão nobres. Já existia uma madeira de lei? Claro que já. Já existiam elementos muito mais valiosos que haviam sido criados pelo Senhor. Mas por que o Senhor não criou o homem do ouro, ou de um diamante, ou de uma madeira preciosíssima? Por que o Senhor cria o homem do pó da terra? Para mostrar o quão insignificante nós somos, se de nós é tirado Deus. Porque o ouro poderia ser atribuído a ele algum tipo de beleza. Porque a madeira poderia ser atribuído a ela algum tipo de valor ou virtude. Mas o Senhor pega e nos cria do pó da terra, para que qualquer tipo de beleza, graça, bondade, virtude, encanto, estivesse no fato único de termos sido criados à sua imagem, à sua própria semelhança. Então não há a beleza do ouro, ou a cor das flores, qualquer coisa de belo que há em nós, pó que somos, este belo que há, este criativo que há, este justo, inteligente, racional, que há em nós, provém do próprio Deus. E se tira Deus de nós, somos pó. Por isso, não confie em homem algum. Não confie em homem algum. Ainda falando sobre não confiarmos em homens, o verso 4 vai nos dizer: nesse mesmo dia, em que se tira deles o Espírito, perecem todos os seus desígnios. Você já foi no velório de alguém jovem, alguém que morreu, talvez ali nos seus 20 e poucos anos? O que é comum você ouvir as pessoas falando? Tão jovem, tinha tantos planos, tantos sonhos, e agora? Tire o Espírito. E onde vão parar os planos dos homens? A carreira, todo o sucesso, deixa de ser. Acabou. No mesmo instante, perecem todos os seus planos. Então toda aquela glória, todo aquele projeto extraordinário, toda aquela sabedoria, todo aquele brilhantismo, todos os estudos, todos os esforços, toda a experiência, toda a habilidade, acabou. No mesmo instante, eles perecem. Foi-se embora com ele na sepultura. Já não há mais sonho, já não há mais a chance do sucesso. Se você confiar em homens, no dia que o Senhor lhes tirar o Espírito, junto com eles, vai também todos os planos e tudo aquilo que neles você depositou. Mas neste contraste, o texto fala, não confie em homens, mas nos dá uma outra ordem, dizendo que bem-aventurados seremos aqueles que confiam no Senhor. Verso 5 então começa a nos dizer, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Meu auxílio então não está em um príncipe governante. Meu auxílio então não pode estar em um homem finito e falível. Onde está o meu auxílio, o meu socorro, a minha confiança, a minha esperança? No Senhor, o Deus de Jacó. O texto vai passar a nos falar 6 razões do porquê devemos confiar no Senhor. A primeira, porque é o Deus que firmou aliança com o seu povo. Ao citar Jacó, o salmista está colocando a razão última do porquê Deus é fiel. Deus não é fiel a nós, Deus é fiel em todas e a todas as suas promessas. Porque Ele firmou aliança com o seu povo. E uma vez firmada a aliança, Ele será o nosso auxílio. É muito curioso porque o primeiro argumento, aquele colocado lá em cima do porquê nós devemos confiar em Deus, vem a fidelidade do Senhor na aliança que Ele firmou com os seus. E sabe por que é assim?
Porque por vezes nós somos traídos pelos homens, justamente quando nós quebramos a nossa parte nas alianças. Pastor, eu até estava disposto a ser um marido melhor, mas a minha esposa, e então por isso eu pequei. Pastor, eu estava ali sendo um funcionário excelente, mas a minha empresa, e então depois disso via de regra, os nossos acordos são quebrados, porque uma das partes falham. Mas por que nós podemos confiar plenamente no Senhor? Porque Ele é o Deus fiel, que firmou aliança com Jacó, e no decorrer de toda a história, sempre foi fiel. Em dias maus, Deus foi fiel. Em dias bons, Deus continua sendo fiel. E quando o povo pecou, Deus estava ali, fiel em todas as suas promessas. E quando nós erramos, entristecemos o coração do nosso Deus, damos as costas a Ele e aos seus preceitos, Ele muda? Não, Ele continua sendo fiel. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem muito compromisso com o seu caráter e com o seu ser. Então por que confiar em Deus? Claro que abaixo, nas outras 5 razões, por um monte de coisas que Ele faz. Mas acima de tudo, antes de considerar qualquer um dos grandes feitos do Senhor e do seu poder, confie em Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre todas as suas promessas, e não importa o que você faz, o que você deixa de fazer, Deus continua sendo Deus, continua sendo fiel às suas promessas. Um exemplo muito claro disso se dá lá no deserto. O povo peca contra o Senhor, entristece o coração do Senhor, e Ele está pronto a acabar com o povo. Então Moisés chega e fala: Senhor, lembra-te das tuas promessas. E o Senhor então faz cumprir as suas promessas. Quando nós lemos o texto de Neemias capítulo 9, Neemias vai confessar os pecados da nação. E ele começa pontuando os pecados do seu povo, pecados esses que levaram o povo ao cativeiro babilônico. E ele fala: Senhor, lembre-se das suas promessas. Quando nós lemos o texto de Ezequiel, capítulo 16, falando da ilustração do noivo e da noiva, diz o texto que a noiva, aquela que o Senhor resgatou do seu próprio sangue, da poça dos seus abusos, esta noiva que Ele colocou vestes brancas, esta noiva que Ele conferiu honra e dignidade, ela dá as costas para o seu noivo e vai deitar-se com outros homens. A noiva foi infiel, mas então o Senhor se lembrou dela e da aliança que havia sido feita com ela, e a restaurou. Por que confiar no Senhor? Porque Ele firmou aliança comigo e com você. Isso é muito belo quando nós defendemos a posição aliancista da nossa teologia. O Senhor firmou aliança com nós e com os nossos filhos, no dia em que nós firmamos aliança com Ele, no batismo dos nossos pequenos. O Senhor firmou aliança conosco, quando nós viemos aqui, dobramos os nossos joelhos e professamos a nossa fé. E porque Ele é fiel, nós podemos confiar e descansar nele. Mas a segunda razão do porquê podemos confiar no Senhor, e não devemos confiar nos homens, é porque o Senhor nosso Deus é o Criador. Verso de número 6 diz: o que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Ele é o Criador. Há alguma coisa impossível ao nosso Deus? Claro que não, então confie nele. Se para nós por vezes é difícil nos comprometermos em algumas coisas porque não temos como garantir o amanhã, para Deus nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se alguém virar para mim e falar: pastor Jonatas, o Senhor me dá a sua palavra, que daqui 10 anos, o Senhor vai
dar uma casa para os seus filhos? Ou para mim? Eu vou falar, eu posso até querer, trabalhar muito por isso, mas não posso garantir isso, porque não depende só de mim. E se eu ficar doente? E se eu perder minhas forças? E se eu morrer? Por isso, muito bem é dito lá em Tiago, que o mal não é fazer planos. Pecado é você dizer, hoje iremos para aquela cidade, e faremos isso, e faremos aquilo. Devíeis antes dizer, se o Senhor quiser, iremos e faremos. Porque o que é o homem? Na pergunta da carta de Tiago, é apenas neblina. E aí, para quem acordou cedo hoje, e abriu a janela, viu aquela névoa. O que é o homem? Apenas aquilo. Se você acordou às 8, a névoa já não estava mais lá. Assim são os planos dos homens. Não, pode pôr meu nome aí, estarei lá, certeza, se o Senhor quiser. Mas e para ele? Há esse tipo de limitação? Não, ele criou todas as coisas. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Por isso então ele pode falar, será assim, e assim de fato será. Porque ele é um Deus todo poderoso. É o Criador dos céus e da terra. Há uma canção que eu gosto muito que diz, não há impossível para Deus. Não há. O meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo o que existe no céu, na terra e no mar. Não há impossível para Deus. Não há. Este é o nosso Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Não apenas porque Ele é o Deus que fez aliança, é o Deus Criador. Uma terceira razão de confiarmos em nosso Deus, é porque Ele também é o Deus sustentador. O texto vai nos dizer então, verso de número 7, Ele mantém para sempre a sua fidelidade, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ele não apenas nos cria, mas também é Ele quem nos dá o pão de cada dia. É Ele quem nos sustenta a cada manhã. E eu convido você a ler comigo o Salmo de número 104. A partir do verso de número 10, nos diz assim a palavra de Deus, Salmo 104, a partir do verso 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, o jumento selvagem matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada, o Senhor rega os montes, a terra então farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra o homem tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se então as árvores que são do Senhor, e os cedros do Líbano, que Ele mesmo plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa está lá nos ciprestes. Dos altos montes, estes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio das arganazes. Faz a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus. Buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Vamos ler juntos o verso de número 24? Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Amém. Que beleza há em tudo que Deus fez. Ele não apenas fez, como Ele sustenta
e dá alimento ao que tem fome. Ele é o Deus sustentador. Há um contraste aqui com os deuses dos outros povos, que apenas criavam e então abandonavam os seus. O nosso Deus não. Ele criou e é Ele mesmo quem mantém todas as coisas. Não pensemos nós que o nosso Deus deu corda no universo, soltou e falou: agora é com vocês. Não foi assim. Deus criou e continua trabalhando pelos seus. A quarta razão do porquê devemos confiar apenas no Senhor, porque Ele é o Deus compassivo. Ele não apenas nos cria, nos sustenta, irmãos, Ele se envolve conosco. E olha o que o texto vai nos dizer, verso de número 7 em diante: o Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, o Senhor guarda o peregrino, ampara a órfã e a viúva. Este é o nosso Deus, que se envolve com os seus. O encarcerado, Ele se preocupa com ele. O órfão e a viúva, também. Os cegos, os abatidos, o Senhor se compadece. É um Deus compassivo. Não apenas o Criador, mas aquele que se inclina para ver como estamos. O seu Deus não é um Deus distante. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus que conhece as lágrimas que caem do nosso rosto no íntimo do nosso quarto. Ele é o Deus que sabe as tristezas e o abatimento da nossa alma. Ele se compadece do encarcerado, do que está cego, do abatido, do órfão, da viúva. Não é o Deus que criou e está lá no Olimpo, em um lugar inacessível, sem se preocupar com os seus. Antes, se inclina para ver como estamos, nos visita e cuida de nós. Por isso, confie no Senhor. Quinta razão do porquê devemos confiar no Senhor, porque Ele é um Deus justo. E o verso de número 8 vai nos dizer que o Senhor ama os justos. E o verso 9 vai dizer, porém Ele transtorna o caminho dos ímpios. Por que nós podemos confiar no Senhor? Porque Ele ama o justo. Ao contrário dos homens que distorcem a verdade, que distorcem a justiça, o Senhor ama o justo e o Senhor complica o caminho dos ímpios. É na contramão do que são os juízos humanos. Parece que o caminho do justo sempre está cada vez mais entulhado de obrigações, e o caminho do ímpio sempre mais facilitado. E não é incomum você ouvir pessoas falando o seguinte: rapaz, eu prefiro estar preso, porque se eu estiver preso eu tenho comida todo dia. Se eu estiver preso eu tenho o direito de sair no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças. Trabalhando eu nem consigo isso, eu tenho que trabalhar no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, não consigo folga. E dizem as más línguas, e preso eu ainda fico longe da sogra, mas aí é só as más línguas que falam isso, eu já não sei se é verdade, se algo disso é bom. Mas vejam, parece que o caminho dos ímpios, no juízo humano, destes príncipes ou filhos dos homens, sempre é um caminho que para o ímpio parece ser cada vez mais facilitado, enquanto o caminho do justo é sempre uma nota a mais, é sempre um documento a mais, uma certidão a mais. Então você quer fazer o certo, e quando você pensa que está tudo certo, ainda tem mais alguma coisa a ser atendida, e até você provar que algo é realmente seu, dá muito trabalho. Mas o nosso Deus, por que podemos confiar nele? Porque Ele é um Deus justo, que ama a justiça e transtorna o caminho dos ímpios. Ele não será comprado,
ele não terá o seu juízo alterado ou influenciado por qualquer sentimento vaidoso ou impuro. Ele ama a justiça, ele ama o justo, e ele transtorna o caminho dos ímpios. Por que devemos confiar em Deus? Porque Ele fez aliança com o seu povo, porque Ele é o Deus criador, porque Ele é o Deus sustentador, porque Ele é o Deus compassivo, porque Ele é o Deus justo, por último, porque Ele é Rei. Verso de número 10, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Nós fomos negociar um contrato de aluguel recentemente, e aí a gente falou, não, vai colocar o aluguel em nome da igreja, claro, é o certo, é a igreja quem vai alugar, é a igreja que vai se responsabilizar, é a igreja que vai pagar, então o contrato, claro, tem que estar em nome da igreja. E a pessoa falou, não, mas tem que ter o nome seu aí, pastor, porque igreja é assim, daqui a pouco o senhor sai, vem outro e outro e tal. Acho que a pessoa estava querendo que eu saísse, né? Mas irmãos, por vezes nós falamos, não, olha, vamos fazer tal coisa enquanto fulano está lá no governo. Ou então, espera um pouquinho, quando mudar o governo a gente pensa nisso. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Cajamar, na época nós tivemos diversos prefeitos. E toda vez que a gente ia lá na prefeitura para falar alguma coisa, ver alguma questão, de resolver a documentação da igreja, sempre que você ouvia era a mesma coisa. Não, olha, agora está um período meio conturbado, estamos em um período de transição, mas quando o novo governo assumir, então você protocola isso que vai ser melhor. Mas e o Senhor? O Senhor reina para sempre. Os nossos filhos vão mudar, de geração em geração, mas quem continuará no trono? O Senhor. Olha que coisa extraordinária. Por que eu confio no Senhor em relação ao cuidado dos meus filhos? Porque eu vou morrer, a Vanessa vai morrer, mas o Senhor continuará no trono. E aquele que reinou sobre a geração dos meus avós, dos meus pais, sobre a minha vida e a vida da minha esposa, continuará reinando sobre os meus filhos, os meus netos, os filhos dos meus filhos, porque Ele é Rei e reinará para todo sempre. Dá para confiar nesse Deus. E por vezes o nosso coração não descansa. Eu lembro quando eu peguei Covid, e eu ficava pensando, Vanessa grávida, João pequeno, ainda nem falava nem andava, e eu falando, Senhor, eu vou morrer, quem vai cuidar da minha família? Quem vai ensinar meu filho? Ele vai ser um desviado. Oh Senhor, tem misericórdia. E a minha filha vai virar feminista. Tem misericórdia, Senhor, me deixa vivo. Então eu parei e pensei, eu estou pecando. Quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. E se fosse a vontade e o desejo dele me levar naquele momento, eu poderia e deveria descansar no fato de que se Ele me tirou como pai aqui, Ele assumiu plenamente a condição do cuidado dos meus filhos em meu lugar. Ninguém é mais importante na sua família do que Deus. Ninguém é mais importante nesta igreja do que Deus. E se o pastor não estiver, e se você não estiver, Deus continua sendo Deus. E pode lhe faltar o emprego, pode lhe faltar a saúde, pode lhe faltar os bens, mas o Senhor reina e reinará para todo sempre, e de geração em geração. Ah, Senhor, mas como será o futuro dos meus filhos? Que dias sombrios estão por vir? Ele reinará de geração em geração em geração. Aleluia, aleluia. Qual é o resultado de quem confia no Senhor? O verso 5 vai nos dizer, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Irmãos, se nós confiamos no Senhor, então nós somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. E eu preciso te explicar o que é o sentido de bem-aventurado. Bem-aventurado não é aquele que tem
o príncipe do seu gosto ocupando o governo. Bem-aventurado não é aquele que tem uma conta abastada, garantindo os recursos talvez de 2 ou 3 anos, se tudo der errado. Bem-aventurado não é aquele que tem alguns imóveis de aluguel, onde se tudo acabar, pelo menos uma receita dali ele vai ter. Bem-aventurado não é o homem que depende das circunstâncias para estar feliz. Seja a circunstância do governo, dos seus bens, da sua saúde, dos seus filhos, do seu casamento. Bem-aventurança é uma alegria, uma paz, uma satisfação que só Deus e somente no Senhor nós podemos ter. Mas acabou o dinheiro, eu estou feliz, porque o meu auxílio é o Senhor. Mas a sua saúde não está bem, mas eu estou feliz. E essa não é uma felicidade que eu produzi, ou garanti, ou conquistei, ela vem do Senhor. É o Espírito Santo que traz alegria, que traz paz, que traz o consolo. E aí falta o emprego, falta a saúde, faltam os filhos, falta o esposo ou a esposa, mas o Senhor está conosco. O meu auxílio é o Deus de Jacó. Então eu sou feliz e aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A igreja que fala muito de prosperidade e que exige que você busque muito a prosperidade e seja próspero, ela está convidando você a confiar a sua alegria, a sua satisfação, os seus prazeres e as suas realizações no dinheiro e nas riquezas. E se essas coisas são as coisas, ou a pessoa, ou a coisa onde você deposita a sua alegria, a sua esperança e a sua confiança, este é o Deus da sua vida. Mas o convite do Senhor é que nós o tenhamos, Ele e tão somente Ele, por nosso auxílio, o Deus de Jacó. Então eu não preciso e nem quero e nem devo pregar a vocês sobre prosperidade, mas fazer exatamente aquilo que nós acabamos de falar. Confie em Deus. Pastor, e se eu for pobre? Confie em Deus. Ele é o Criador. Ele é o Deus da aliança. Ele é o sustentador. Ele é o Deus justo. Ele é o Deus que se compadece. Ele é o Rei. Confia nele. E o dinheiro? O dinheiro é o dinheiro. O dinheiro é o meio pelo qual esse Deus faz as coisas. E se não for pelo dinheiro, Ele faz de outro jeito, de outro modo, de outra maneira. O pai, a mãe, são um meio usado por Deus para cuidar dos filhos. E se não tiver o pai ou a mãe? O Senhor continua lá. Ele levanta outros meios, outras formas, outras pessoas. E o trabalho, a carreira, a profissão, a minha saúde, a minha inteligência, apenas meios usados pelo Senhor para cuidar de nós. Mas quem cuida, quem sempre cuidou, quem sempre reinou e reinará de geração em geração, é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Quero trazer 2 aplicações para as nossas vidas e encerrar então a nossa exposição. A primeira e mais óbvia, confie em Deus. É o que o texto está nos ordenando, não confie em homens, mas confie no Senhor. Confie em Deus, como um filho que se lança nos braços do pai. Confie em Deus. Não peça e fique pensando, Senhor, mas como vai ser? De onde vai vir? Confia. Eu amo o exemplo de Ana. Diz o texto lá de 1 Samuel que ela entra para orar com amargura de alma. Já estava dias sem comer. E ela começa a chorar e começa a orar. E depois de orar, sem ouvir nenhuma promessa de Eli, porque Eli não fala para ela, eis que te digo, Deus mandou dizer, seu filho virá em 12 meses. Não, Eli não fala nada para ela, Eli só dá aquele tapinha nas costas e fala, vai lá, que Deus te abençoe. Eli era bem presbiteriano, só Deus te abençoe, se for da vontade do Senhor, se estiver nos decretos dele, Ele vai te abençoar, bem presbiteriano. Ele não faz promessa nenhuma para ela. Ele não fala, olha, Deus falou aqui para mim, estou ouvindo ele cochichar aqui. Olha, ele disse que você vai ter... Não, Deus não falou nada por meio de Eli.
Mas Ana orou. E diz o texto que quando ela sai dali, o seu semblante já não era mais triste. Ela foi para sua casa, comeu e se deitou com seu marido. Ela comeu. O seu semblante já não era mais triste. E o que mudou de quando ela entrou no templo para quando ela saiu? Ana estava grávida quando saiu do templo? Não. Ela recebeu uma promessa de que teria um filho? Não. O que mudou? Ela entregou o seu problema nas mãos de quem podia resolver. Ela confiou, ela descansou. Bem-aventurada foi. Ana, mas não mudou nada. Claro que mudou. Ele está cuidando. E se está nas mãos do Pai, está resolvido. O melhor Ele fará. Confie. Segunda aplicação, aquela proposta pelo próprio Salmo. E agora eu quero voltar nos versos que eu pulei, versos 1 e 2. Louve ao Senhor. Louve, ó minha alma, ao Senhor. O texto começa com uma ordem. Aleluia. Halelu significa em hebraico louve. Yahvé. Aleluia. Louve a Yahvé. Louve ao Senhor. O salmo começa assim e termina assim. Louve ao Senhor. Se você confia nele, se ele é o Deus criador, sustentador, o Deus da aliança, o Deus que ama a justiça, o Deus que se envolve com os seus problemas, o Deus que reina sobre a sua vida, então, louve ao Senhor. Nada menos do que isso. Louve ao Senhor. Louvar ao Senhor não é uma opção. Louvar ao Senhor não tem a ver com o nosso estado emocional. Pouco importa se você está bem ou não. A ordem é louve ao Senhor. Porque nós não louvamos por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que nós passamos. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Eu posso estar triste, eu posso estar doente, mas Deus continua sendo Deus, poderoso, bondoso, Criador dos céus e da terra. Se o louvor não é para mim, o louvor é para Ele, Ele nunca muda. Então pouco importa se a minha semana foi boa, se a minha semana foi ruim, se eu estou cansado, se eu estou feliz, se eu briguei com a minha esposa. E tem muito crente que fala assim, pastor, hoje eu não vou não, porque eu estou muito chateado, eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha mulher, eu chutei o meu cachorro, então hoje eu nem vou na igreja. Você não veio e não está aqui por qualquer outro motivo, senão Deus. Deus não chutou o seu cachorro, Deus não brigou com o seu marido, Deus continua sendo rei, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo grande, Deus continua sendo criador, Deus continua sendo Deus todo-poderoso. Então continue louvando ao Senhor, independente de como tenha sido a sua semana, independente de como esteja o seu estado de espírito, independente de como esteja a sua condição de santidade, porque nem mesmo a sua santidade importa, porque não é nos seus méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus que nos representa, é que o nosso louvor e a nossa adoração são aceitos pelo Pai. Então, aleluia, louve a Yahvé, e ponto. Eu vou porque eu tenho que ir. E essa é uma ordem, não é uma opção. Para ir na casa do meu primo, do meu parente, eu posso até considerar isso. Vamos lá, fazer um churrasquinho, sabe o que é? Olha, não estou para festa não, estou meio... Para Deus não. Para Deus não. Para Deus é uma ordem. Louve ao Senhor e ponto. Convença a sua alma de que ela deve louvar ao Senhor. O que o texto está colocando aqui é algo extraordinário. Louva a minha alma ao Senhor. Porque tem hora que a gente não está feliz. A gente está triste, a gente está chateado. E é aquela hora que a gente tem que se fechar lá dentro e falar, ó minha alma, louve ao Senhor. Cansado, abatido, entristecido, humilhado, ofendido. Ó minha alma, louve ao Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Convença a sua alma de que ela deve louvar a Deus. Tire forças de onde não tem, ânimo de onde não há.
vontade onde não tem. Ordene a sua alma, louve ao Senhor, miserável, porque não importa. Arruma força, vai e louve ao Senhor. Louve ao Senhor. O verso de número 2, e eu encerro aqui. Há um paralelismo, sinônimo, onde duas ideias são repetidas em sentenças diferentes. Na primeira sentença, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ele vai repetir a mesma ideia, a mesmíssima ideia, com outras palavras. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Por que que os salmistas faziam esse tipo de movimento literário? Para dar ênfase. E qual é a ênfase aqui deste verso? Louve ao Senhor o tempo todo. Enquanto houver vida, louve ao Senhor. Dias bons, louve ao Senhor. Dias maus, louve ao Senhor. Dias de fartura, louve ao Senhor. Dias de escassez, louve ao Senhor. Dias de frio, louve ao Senhor. De calor, louve ao Senhor. Está cansado, louve ao Senhor. Agora e para todo sempre. Convido você a colocar-se em pé. O Salmo diz que nos homens não há salvação. E de fato não há. No Senhor há salvação para o homem. O nosso Deus resolveu o maior problema que nós tínhamos, o problema do pecado. Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Podemos confiar a nossa salvação em Deus, porque ela não está baseada em nossos méritos. Ela está baseada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a rocha em quem nós podemos nos firmar. Aquele em quem nós podemos abraçar e nos assegurar. Se Ele é por nós, quem então será contra nós? Tudo isso que eu falei aqui nesta noite, sobre quem é Deus, só se aplica, preste atenção, só se aplica àqueles que firmaram aliança com o Senhor. Ele é o Deus de Jacó. A pergunta é, se você é Jacó deste Deus. Porque se você está aqui e não se comprometeu com Cristo Jesus, nada do que eu disse é para você. Sustento, compaixão, cuidado, isso é para quem fez aliança com Ele. Tal qual um marido não vai se comprometer com outra mulher que não a sua, o Senhor não se comprometerá com outra mulher que não a sua própria noiva. Por isso que a Bíblia nos chama de noiva, esposa de Cristo. Sabe o que é o batismo? Sabe o que é a sua pública profissão de fé? É você virar e falar: Senhor, eu quero ser a tua noiva. Tal qual um casal que um se põe de frente do outro e firma compromisso e aliança, esta é a proposta que Deus está fazendo para você nesta noite. Quer receber todas essas bênçãos e os seus cuidados? Se una a mim. Se comprometa comigo, firme aliança comigo. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. Vamos orar. Se Deus tocou no seu coração e você deseja firmar este compromisso com Ele, nos procure. Quero orar pela sua vida. Em agosto nós teremos classe para recebimento de novos membros. Se batize, firme aliança com o Senhor. Se você está aqui, já é crente, já firmou aliança com o Senhor, mas talvez esteja indisposto para louvá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, o Salmo te ordena: louve ao Senhor e confie no Senhor. Creia no Senhor, não confie em homens. Pouco importa o que aconteceu lá no seu casamento, pouco importa o que aconteceu com o seu emprego, pouco importa como está a sua saúde, confie só no Senhor. Pouco importa o que os seus filhos fizeram, o que eles falaram, o que o seu chefe disse, o que aquele seu pastor falou, confie no Senhor, descansa no Senhor, se apega ao Senhor. Ele é o seu Deus. Santo Deus, nós louvamos e bendizemos a Ti. Deus grandioso que nós temos,
Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, Deus provedor, Deus que ama a justiça, Deus que reina, Deus que se compadece de nós, Deus que firmou aliança com seu povo. Este é o nosso Deus, a Ti nós louvamos. Que esta seja uma verdade no coração de cada um aqui nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Despeça-nos, ó Deus, debaixo dos Teus cuidados, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus.